Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha é servir ao Senhor, é estar ao lado do Senhor, é ser amigo do Senhor. Porque quando nós precisamos, nós pedimos com fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada ouvinte, que nesta tarde algo especial vai acontecer aqui, ok? Então você já pode ligar para nós, 999 90 28 93. 999 90 28 93. Dona Cessa já está por aqui. Você pode dar assim o seu recado pelo WhatsApp. Então depois no final estaremos assim orando. Mas eu estou muito feliz que nós estamos contando com a presença especial aqui de uma pessoa. E essa pessoa eu conheci adolescente e realmente, né? Agora já é uma pessoa maravilhosa. Desde criança eu conheço, apresento pessoa realmente que os pais nos dão muito exemplo de vida. É o pastor Marcos Jeter. Pastor Marcos Jeter, a paz do Senhor. Paz, pastor Davi, Ceissa, Wilcinho, todos os ouvintes do programa Celebrando a Vitória aqui na Rádio Sara Brasil. Uma alegria estar aqui com vocês nessa tarde, nesse tempo precioso. E eu creio que Deus está em nosso meio e vai se comunicar de uma forma especial nessa tarde a todos aqueles que estão conectados, ligados com a gente, aqueles que vão entrar em contato. Que alegria estarmos juntos, pastor. Amém. Graças a Deus. Que maravilha. Então, 999 90 28 93 é o telefone que está aí na exposição aí dos queridos. Mandar aqui um recadinho, ok? Mas que maravilha, então, contar com a presença do pastor Marcos Jeter. Marcos Jeter, como eu disse no começo, realmente eu vi criança e vi desenvolvendo e realmente Deus tem abençoado grandemente, não somente ele, mas toda a família, pastor Marcos Andrade, pastora Cláudia Andrade, bem conhecido, veio do Paraná para aqui fazer a diferença, e tem feito a diferença. Realmente muitas vidas são salvas ali através da administração, é uma bênção. Então, nosso pastor presidente daí da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, e ele é vice-presidente, viu, senhor, da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E presidente aqui do nosso Sergipe e Alagoas. Que maravilha! Então, Marcos Jeter, eu observo na sua vida assim, Deus tem abençoado grandemente, e desde a vida dos seus avós, né? Pastor Jamil José Pet, que é seu avô, né? Isso. E ele era pastor e também advogado, né? Também advogado. Interessante que mesma coisa está Marcos Jeter. Marcos Jeter, pastor, né? E ele, quando ele pega aí na unção, o Espírito Santo de Deus aí, é derramado do Espírito Santo de Deus, realmente tem abençoado grandemente a vida do pastor Jeter. E ele também é advogado também. Está imitando o avô, né, Jeter? Que maravilha. E aí, Jeter? Pastor Davi, primeiro eu quero dizer que é um privilégio poder acompanhar o senhor, toda a família. Eu trago aqui o abraço dos meus pais, pastor Marcos, pastora Cláudia, toda a família renovada ali onde congregamos, onde estamos. Graças a Deus pelo trabalho que temos conseguido fazer aqui em Sergipe, em Aracaju. Isso eu falo o trabalho de todos nós, o que Deus tem feito através de cada um de nós, na Coroa do Meio, Conjunto Amém. Jardim, Sol Nascente, Siqueira Campos, na Barra dos Coqueiros, e em diversas regiões aqui da cidade e do estado também, através dos RGs, dos grupos pequenos. Verdade. Enfim, quantos trabalhos. Pastor Davi, o senhor, com toda a sua experiência, para quem conhece o pastor Davi de perto, sabe o amor dele por almas, por pessoas, em pregar o evangelho, pela música. Eu sempre sou, pastor Davi, muito desafiado, impulsionado pelo Espírito Santo através da sua vida, do seu cuidado com o próximo, do seu cuidado com as pessoas. O senhor estava falando do meu avô. Meu avô foi pastor e presidente da igreja por muitos anos. Foi também advogado e, sem dúvida alguma, herdei essa paixão também pela advocacia do meu avô e pelo pastoreio, né, do meu pai. O outro meu avô também é pastor, também. Meu tio pastor. Então, a família sacerdotal, né, carrego essa bênção, essa honra, essa responsabilidade, mas com muito temor no coração. Fui consagrado há alguns anos a pastor, já venho desempenhando o pastoreio há mais de 12 anos, com jovens, com adolescentes, ajudando, auxiliando meu pai. Que bênção. Na advocacia também, tendo o privilégio agora, pastor Davi, de ser um representante das igrejas evangélicas, como um coordenador na Comissão de Liberdade Religiosa da OAB. Eu vi umas fotos aí, eu até ia perguntar isso a você, vi. Então, a homenagem que você recebeu ali, vi pastora Cláudia também.
e realmente você é um representante. Explica aí um pouco mais para que nós possamos entender. Isso, a OAB, ela tem o presidente, tem toda a diretoria e tem a parte das comissões, que são várias áreas, são os braços, como se fossem secretarias de um município ou os ministérios de uma nação. E dentro dessas comissões, temos comissão de direitos humanos, comissão de ética, temos a comissão da liberdade religiosa. E dentro dessa comunidade religiosa, nós temos coordenadorias. E eu estou responsável pela coordenação, responsável pelas igrejas evangélicas dentro dessa comissão de liberdade religiosa para discutir no sentido amigável, para conversar, para dialogar, acho que seria essa a palavra, dialogar com as outras religiões, com as pessoas, procurando esta liberdade religiosa a todo homem, toda mulher e todo cidadão. E hoje, então, como representante, aproveito, me coloco à disposição aqui de pastores, sei que muitos acompanham a Rede Sara Brasil FM, o programa Celebrando a Vitória, quero me colocar à disposição e peço também a oração, porque é uma missão, é uma responsabilidade e mais do que nunca eu sei da importância da oração, de estar nos proporcionando, de estar nos abençoando, porque o meu desejo é cumprir o chamado de Deus onde eu estiver. Amém, que bênção. Foi uma boa escolha, graças a Deus. Obrigado. Mas foi o Espírito Santo de Deus quem, de certeza, trabalhou nessa ação aí. Eu sei que algo especial Deus vai fazer. Amém. E você é um homem preparado, não é? E o seu pai, seus pais, podemos dizer, sempre pessoas inteligentes, pessoas de Deus, têm dado bem conselho, né? Eu vejo aí desde criança, praticamente, você e a orientação dos seus pais, realmente é algo especial que você vai fazer. Você vai ser um representante importantíssimo para nós aqui, ok? Amém. Que Obrigado, Deus abençoe. Nós desejamos que você seja aí, quem sabe aí, um deputado, aí uma pessoa assim que venha também nos ajudar, o povo evangélico. Que é interessante, muitas vezes eu me lembro no passado que eu dizia assim, não, a política não pode estar no meio do evangélico, mas descobri depois com o tempo que realmente aqueles grandes homens de Deus do passado foram realmente políticos, foram governador. E realmente é muito importante para dar um freio um pouco mais, né? Isso aí, Vitor. Sim, sim. A gente podemos ver vários personagens bíblicos, pastor. O Moisés, ele foi direcionado por Deus para ser o grande iniciador, o legislador de uma nação. Ele trouxe as leis do próprio Deus para uma nação e ele foi fundando, foi criando, dando as ordens, os direcionamentos divinos para um povo. O Davi foi um rei, foi um estadista. É verdade. Daniel influenciou e serviu inúmeros 3 a 4 reis só na Babilônia. O quanto ele não influenciou ali, Sadraque, Mesaque, Abednego. Neemias servindo como copeiro do rei, por causa dessa influência, ele pôde depois reconstruir os muros de Jerusalém com a bênção de Deus. José, o que não dizer de José? Um homem que foi levado por tantas provações, mas para ser aprovado e se tornar o segundo homem na maior nação daqueles tempos, que era o Egito. E assim abençoar toda uma nação. Enfim, nós podemos ver na Bíblia muitos homens que fizeram a diferença no Estado, no governo e na nação. Jesus também falando sobre a importância das autoridades, de dar a César o que é de César. Nós vemos o apóstolo Paulo, as cartas do apóstolo Paulo falando sobre a importância de honrar as autoridades. Então, ser um cidadão está dentro do cristão, dentro do cristianismo. É importante cada cristão, homem e mulher, ser um cidadão do melhor, usar o termo aqui, do melhor possível, de exemplo, de ser um modelo para todas as outras pessoas. Então, que comece a nós o exemplo de seriedade, de caráter. Quem melhor do que pessoas com conexão com Deus, que trazem coisas boas para o próximo, para não estarem ali legislando, criando leis, administrando, se preocupando com o próximo. Interessante, pastor Davi, que Jesus deixou um grande mandamento. Ele disse, ama o teu Deus de todo o teu coração e ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu acredito piamente, pastor Davi, que uma forma de nós colocarmos este mandamento de amar o próximo em prática é quando nós nos preocupamos com leis que beneficiam a todos. É verdade, é preciso. Que cuidam dos mais fracos, dos mais necessitados, leis que se preocupam com o próximo, independente da cor, independente da classe social, que buscam o progresso, o crescimento da cidade, do estado, pessoas que não se vendem, que não negociam,
que não dizem que vão fazer por X e cobram 5X, enfim, pessoas que tenham uma índole, uma integridade e que pensem no bem do próximo. Que bênção, né? Graças a Deus, esse princípio sempre a Igreja Renovada tem, e eu já acompanhei várias vezes nesse trabalho, e inclusive vocês também já colocaram algo na nossa mão para fazer esse trabalho, nos ajudar. Realmente é uma coisa que eu sei que vai ser importante. Eu sei que talvez você deve ser aí um pré-candidato aí, eu acho. Não dá certo, né, Viaté? Eu acho que Pastor Davi, pode ser revela aí, 2020, pode revelar. eu coloquei meu nome à disposição e depois de um grande trabalho, nós conseguimos alcançar a primeira suplência, faltando 79 votos para não entrar na Câmara Municipal de Aracaju. Eu tirei algumas lições disso. Primeiro é que Deus está no controle de todas as coisas, no tempo dele, no tempo certo. Segundo, o que significa 79 votos para o tamanho do nosso Deus, pastor Davi? É verdade. Nada. É verdade. 79 votos é uma quantidade muito pequena. E eu olhei para isso dizendo assim, Deus está fazendo grandes coisas. E eu coloco de novo, pastor Davi, o meu nome à disposição. Amém. Graças a Deus. Para poder fazer a diferença como um pré-candidato, possivelmente pré-candidato a deputado estadual, poder fazer a diferença aqui na cidade de Aracaju, mas no estado de Sergipe. Interessante, pastor Davi, que o texto de Mateus, capítulo 5, verso 16, diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. A gente pode ver na Bíblia, mas pode ver fora da Bíblia também exemplo de grandes cristãos influenciando o governo. Lá no Império Romano, cristãos foram responsáveis por proibir o infanticídio. Homens e mulheres influenciaram na Índia, em 1829, a proibição de cremação de viúvas vivas. A criação de direitos humanos, pastor Davi, nasceu com homens e mulheres tementes a Deus. Homens e mulheres como São Tomás de Aquino, um pensador cristão, Guilherme de Ockham. Então isso nasce de um pensamento cristão também. Na Inglaterra, um parlamentar, um homem chamado William Wilberforce, ele influenciou o Império Britânico através do parlamento britânico, acabando depois de uma luta de 40 anos com a escravidão. Então, homens e mulheres influenciados por Deus podem influenciar o governo. A gente pode ver o reverendo Martin Luther King, um pastor batista, pregando contra a escravatura, inclusive de púlpito. Então, nós somos chamados para influenciar bem, para levar o bem ao próximo, de acordo com os padrões morais que são de Deus, que são sábios, honrosos e benéficos para toda a humanidade. Então, vamos nos unir em oração, vamos nos unir colocando toda a nossa força e empenho à disposição para contribuir, para fazer a diferença. E assim, onde quer que a gente esteja, sabe, no local que você trabalha, dentro da sua casa, na sua família, dentro da sua igreja. Deus, o próprio Jesus disse que nós somos o quê? Sal e luz. E sal é para temperar. É verdade. A própria palavra de Deus diz de que vale o sal se não for para temperar, para salgar, né? Vai ser pisado. E de que vale a luz escondida debaixo de uma cama. Ela é para ser colocada em evidência. Como esse texto diz que a sua obra glorifique a Deus. Que não vá o nosso nome, que não vá a placa da nossa igreja, que não vá em benefício de A, de B, mas que seja em benefício de todo um povo sergipano, de todo um povo aracajuano. E, pastor Davi, eu posso dizer, eu acredito e creio que Deus tem o melhor para nós. Amém. Acredito que a gente vive, o que eu vejo na igreja do Senhor, pessoas sendo alcançadas, resgatadas das drogas, casamentos sendo transformados, pessoas tendo encontro com Jesus e se livrando de pensamentos de morte, pessoas se desenvolvendo e crescendo, se tornando empresários, empreendedores, alcançando profissão, alcançando patamares relevantes na sociedade, sabe? Se sentindo valorosas, pessoas de todas as classes se sentindo amadas, sendo protegidas, sendo transformadas. Eu acredito que assim é para o nosso estado, para a nossa cidade, onde Deus nos colocar. Amém. A cada instante nós observamos o agir de Deus em nossa vida. Que bênção é saber que nós somos do Senhor, nós somos servos do Senhor, escolhidos, servos do Senhor, e nós sabemos que somos falhos, somos imperfeitos, mas Deus tem um recado especial para você, aproveitando a presença do pastor Marcos Jetti aqui, e nós vamos passar então
palavra, que ele possa falar um pouquinho da palavra de Deus também para o seu coração nessa hora. O programa de rádio nos permite chegar a milhares de pessoas. Eu sei que eu me comunico agora com um pai, uma mãe, um homem, uma mulher, um jovem, e que enfrenta situações difíceis, momentos adversos, e que talvez até você já se perguntou, mas por que isso acontece comigo? Por que só acontece comigo? Eu queria dizer algo para você. Um ponto de exclamação é simplesmente um ponto de interrogação endireitado. Se você quer que Deus transforme seus pontos de interrogação, ou seja, os porquês, as dúvidas, os medos, as coisas que você não entende em pontos de exclamação, o primeiro passo é você confiar nele. Confiar e olhar para essa circunstância, para esse momento adverso, e de declarar e dizer: eu confio em ti, Senhor. Eu sei que o Senhor está no controle. Aliás, o Senhor não perdeu o controle. O salmista diz, no Salmo 27:13, apesar disso, ou seja, apesar de todas as coisas ruins que aconteceram comigo, apesar de todo momento adverso que eu esteja passando, ele diz assim: apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Deus quer transformar todos os pontos de interrogação na sua vida em pontos de exclamação. Deus quer transformar toda dor, toda ferida, curar essa ferida, fazer dela uma cicatriz para amanhã você se lembrar pelo que você passou e o que Deus fez e possivelmente você abençoar e ajudar outras pessoas. Há poucos, enquanto a música cantava aqui, estávamos conversando aqui nesse estúdio do programa sobre o milagre que Deus realizou na vida do filho do pastor Davi, da Ceissa, do milagre da cura, onde até o médico desacreditava, onde até o médico não dava a solução, mas mostra que a resposta final e o ponto final da nossa história pertence a Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, reflete a história de pelo menos dois personagens muito interessantes. Um deles é um homem chamado Jairo e o outro é uma mulher, que nós não sabemos o nome dela, mas ficou conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Jairo era um líder da sinagoga. Jairo era alguém conhecido naquela região, naquele bairro. Já aquela mulher, ela era anônima, ela precisava viver distante de todos, porque naquele tempo, aquela doença, ela precisava viver distante da família, do contágio social, distante do trabalho, das pessoas, enfim, de tudo. Sabe aquela pessoa que está com vírus e precisa se isolar em casa? Hoje nós temos em casa, mas naquele tempo as pessoas precisavam viver literalmente fora da cidade. Então essa mulher, ela vivia nesse contexto. Jairo, ele era um líder da sinagoga, ele era conhecido, ele era também um homem bem-sucedido. E eu falo bem-sucedido não apenas profissionalmente, mas financeiramente também. Jairo possuía riquezas, ele tinha recursos para levar a filha dele que estava doente ao médico, a um cuidado, a uma pessoa. Já aquela mulher, ela tinha perdido tudo que ela tinha tentando os recursos, ela não tinha mais dinheiro, ela não tinha mais nada. Jairo queria a cura da sua filha de 12 anos e do outro lado uma mulher marginalizada, excluída, sem dinheiro, sem contato, sem família. Ela queria a cura de uma doença que ela já suportava há 12 anos. E os dois, eles vão até Jesus. E aqui eu quero finalizar dizendo, eles foram até a pessoa que traz esperança para quem não tem esperança. Talvez você esteja vivendo sem esperança hoje. Talvez você esteja pensando até em tirar a sua vida. Você pensa que seu casamento chegou ao fim, que seu filho não tem mais jeito, que você nasceu para ser um fracassado, uma fracassada. Eu quero dizer para você, Jesus é a nossa esperança. E Jairo precisou perseverar, porque ele viu
no meio do caminho, ouviu no meio do caminho uma notícia que o muito entristeceu. As pessoas chegaram dizendo: Jairo, para de importunar o mestre, porque a sua filha já morreu. Não tem mais jeito. E no meio desse processo ele via uma mulher sendo curada, 12 anos de uma doença, e ele recebe a notícia de que a sua filha de 12 anos tinha morrido. Jesus atendeu o pedido de uma mulher marginalizada, anônima, excluída, sem condição financeira. Porque Jesus não está interessado no que você pode oferecer para ele. Jesus quer o seu coração e a sua fé. Por isso não importa qual a sua condição, qual o momento que você esteja vivendo. Mas Jairo perseverou e ficou com fé. E Jesus vai até a casa de Jairo. E sabe o que acontece? Aquele lugar que estava se preparando para um velório se tornou um lugar que se preparou para a ressurreição. Aquela menina de 12 anos foi ressuscitada por Jesus. Onde não havia mais esperança, nasceu esperança porque Jesus entrou. E hoje eu quero finalizar dizendo: abra o seu coração, coloque diante do Senhor. E eu volto para o Salmo 27, que diz assim, o verso 14: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor, porque Ele pode mudar a sua história, a sua vida e trazer um milagre para você, para alguém que você precisa nesse momento. Que Deus te abençoe, querido. Esteja conosco, a família renovada, na Rua Maria Pureza, número 1216, ali no bairro Coroa do Meio. Será uma alegria poder estar com você. Ali no dia, na Rua Fernando Xavier, número 125. Entre em contato com o WhatsApp que o pastor Davi vai estar falando. Nós queremos te ajudar nesta caminhada e te apresentar a esse homem que traz esperança aos desesperançados. Maravilha, né? Nós vamos estar orando a Deus, agradecendo assim ao Senhor por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Realmente precisamos anotar que Deus é maravilhoso para conosco. Amém. Nós é que somos falhos. Deus nunca nos deseja assim que nós estejamos no mal, não, de maneira nenhuma. Deus está sempre ao nosso lado, quer nos abençoar mais. É interesse de Deus nos abençoar muito mais do que nós pensamos. E eu quero orar por você, por vidas que estão nesse momento, passando por grande dificuldade. Pai querido, Pai amado, amém. Mais uma vez nós voltamos a falar com o Senhor, Senhor. Que o Senhor é todo poderoso, é o Criador, é o Senhor que é dono de todas as coisas, como diz o Salmo 24, o Senhor é a terra, a sua plenitude e o mundo e aqueles que neles habitam. Pai querido, nesse momento, querido, vai de encontro a essas vidas, meu Pai, que estão nos seus lares, quem sabe com a dor, meu Pai, achando que não tem mais solução na sua vida, em nome de Jesus. Pai, vai aprendendo essa enfermidade, em nome de Jesus. Querido Deus, esse lar que está em pé de guerra, trazendo confusão, meu Pai, entre marido e mulher, seja repreendido na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Pai, abençoe essas vidas que estão realmente desesperadas, meu Pai, procurando saber qual é a solução. Deus, ajude essas pessoas que possam compreender que a única solução está no Senhor Jesus Cristo. Por isso, desperta essas pessoas a buscar o Senhor. Nós oramos já agradecido, Pai, por tudo. Em nome do Senhor Jesus.